Grandes nomes da história. Wolfgang Amadeus Mozart. Você já parou para pensar como seria viver em um mundo sem a música de Mozart? A verdade é que poucas pessoas na história da humanidade tiveram um impacto tão profundo na música como ele. A trajetória desse gênio não foi apenas marcada por seu talento incomum, mas também por momentos de grande luta, superação e uma história que parece saída de um conto de fadas. Nascido em Salzburgo, Áustria, no dia 27 de janeiro de 1756, Wolfgang Amadeus Mozart veio ao mundo com algo que poucos seres humanos têm: um talento inato e extraordinário para a música. Filho de Leopold Mozart, um compositor e violinista respeitado, e Ana Maria, uma mãe devotada e amorosa, Wolfgang foi desde o início exposto à música. Ele não era apenas mais uma criança que crescia em meio a sons e melodias. Ele era realmente diferente. Aos 5 anos, ele compôs sua primeira peça musical. Sim, é exatamente isso que você ouviu. Ele já estava criando músicas enquanto ainda estava na fase de aprender a ler e escrever. E isso era apenas o começo? Você pode estar se perguntando: como isso é possível? Com 6 anos de idade, Mozart já se apresentava em eventos para a corte europeia. Nessa época, ele fez sua primeira viagem internacional e se apresentou em cidades como Viena, Paris e Londres, deixando todos boquiabertos. O que era ainda mais surpreendente é que ele não apenas tocava com maestria, mas também compunha de maneira impressionante. A vida de Mozart nem sempre foi só glória. Por trás desse prodígio musical, havia um pai ambicioso e exigente, que viu no talento do filho uma chance de alcançar fama e sucesso. Leopold não hesitou em levá-lo para as cortes mais importantes da Europa, mesmo quando isso significava um sofrimento físico e emocional para o menino. A luta pela liberdade. Mozart na maturidade. Aos 21 anos, Mozart já era um compositor respeitado. Porém, ele sonhava com uma vida de liberdade artística, onde pudesse compor sem as limitações impostas pelas cortes e patronos. Para isso, ele precisaria sair do controle do seu pai e conquistar sua própria independência. Esse foi um período turbulento da sua vida. Em 1777, após uma série de desentendimentos com seu pai, Mozart se mudou para Viena, onde começaria sua verdadeira jornada como compositor independente. Foi ali, em 1781, que sua vida tomou um novo rumo. Ele conseguiu finalmente se estabelecer na corte imperial, tornando-se um dos músicos mais requisitados de sua época. Mozart lutava constantemente para equilibrar sua paixão pela música com as dificuldades financeiras. Ele enfrentou uma vida de altos e baixos, muitas vezes sem dinheiro suficiente para sustentar sua família. Mesmo assim, ele continuava compondo com uma dedicação e intensidade impressionantes. Mas como alguém tão talentoso poderia viver em dificuldades financeiras? A resposta é que, embora seu talento fosse inegável, a vida de Mozart foi marcada por uma luta constante contra as pressões externas. O apogeu da composição. Entre 1782 e 1791, ele compôs algumas das obras mais deslumbrantes da história da música. Sabe aquela sensação de estar ouvindo algo que toca sua alma? Pois é, essas obras fazem exatamente isso. Entre elas estão A Flauta Mágica, de 1791. Com uma melodia marcante e inconfundível. É uma de suas óperas mais famosas. Possui uma mensagem profunda sobre a luta entre luz e escuridão, razão e paixão. O Requiem em Ré menor. É uma obra enigmática e emocional, composta no final de sua vida. Esta obra foi solicitada por um misterioso patrono, o conde Franz von Walsegg. Mozart faleceu antes de completá-la, e a obra acabou sendo finalizada por seu aluno, Franz Xaver Süssmayr. A teoria de que o compositor Antonio Salieri, um conhecido rival de Mozart, teria encomendado o Requiem para envenenar Mozart e ficar com o mérito da obra
também é muito difundida e foi popularizada pelo filme Amadeus, de 1984. O fato é que, envolvido em muitas teorias conspiratórias e mistérios, o Requiem permanece sendo uma das mais poderosas e emocionantes composições da música clássica de todos os tempos, transcendendo até mesmo a real história sobre a sua criação. E não importa o tempo ou a era, as composições de Mozart continuam a tocar o coração das pessoas que a ouvem ao redor do mundo. O fim prematuro. A morte de Mozart. Tragicamente, o gênio que encantou o mundo com sua música morreu jovem, com apenas 35 anos, no dia 5 de dezembro de 1791, em Viena. Sua morte, de causas incertas, foi cercada de mistério. Alguns dizem que ele foi vítima de uma doença febril. Outros falam em envenenamento. Independentemente da causa, a verdade é que Mozart morreu sem conseguir ver o impacto duradouro que sua música teria no mundo. Sua vida foi curta, mas intensa e produtiva. Mesmo após a sua morte, muitas de suas obras ainda continuam sendo executadas e apreciadas no mundo todo. Hoje, mais de 200 anos depois, Mozart continua sendo um dos maiores ícones da música mundial. Suas obras são tão importantes que até hoje servem de inspiração para músicos, compositores de diversos gêneros, estudiosos e até cineastas. Suas melodias eternas atravessaram o tempo. Mozart deixou um legado inquestionável na arte que vai muito além da música. Apesar do pouco tempo que viveu e de todas as adversidades que passou, ele criou uma obra grandiosa e entrou definitivamente para a história.